Então, soteriologia. Vocês devem lembrar o que quer dizer essa palavrinha esquisita, né? Sotério, de salvação, logia, de estudo. Estudo da salvação. Por que isso é importante? Primeiramente, porque, como o pastor Fernando tem falado nos últimos encontros, essa é uma doutrina que faz toda a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque se você errar nesse ponto aqui, acho que eu vou ter que fazer mais dobradinho aqui. Se você errar nesse ponto, o que que acontece? Você perde a sua alma. Você passa. Deixa eu tentar aqui, irmãos. Você passa. Melhorou assim ou não? Melhorou? Que não dá para escutar direito de volta aqui. Você pode. Tem coisas na vida que, se você errar, não faz muita diferença. Por exemplo, assim, torcer para o Inter. Não tem muito problema. É errado, mas não tem muito problema. Agora, com relação à vida eterna, é um assunto que nenhum ser humano pode errar. Ou podia ser o contrário, né? O Grêmio, tá bom, Ali? Por quê? Porque esse é o tipo de coisa que vai custar a vida eterna. Então imagine, quando a gente pensa em vida eterna na Bíblia, a ideia é mais ou menos assim. Imagine que eu estivesse segurando aqui um cordão imaginário. E nesse pontinho do cordão, da corda, estivesse a vida presente. E aí quando você olhasse o resto da linha, e você olha e não tem fim, é a vida eterna. Então é importante ter certeza a respeito disso. Hoje vamos falar de um tema fácil. Tema que todo mundo aqui com certeza já falou, não tem problema nenhum, que é o tema da predestinação. Quem já escutou essa palavrinha? Então, é um tema, queridos, que, brincadeiras à parte que eu fiz, é um tema muito polêmico, especialmente no meio evangélico. E mais uma vez, o problema não está no termo, mas o nosso entendimento que a gente traz de fora para dentro. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente não tem um conhecimento bíblico, nós criamos conceitos a respeito das coisas, e isso é normal, acontece na vida de qualquer um. Pode ser por meio da tradição, pode ser por meio dos amigos que contam, e assim acontece com esse tipo de tema. Por exemplo, nós tratamos aqui a respeito, falamos já a respeito do livre-arbítrio, lembram? Esse é um tema extremamente mal compreendido do que a Bíblia diz. A mesma coisa aqui com a predestinação. Por isso que é importante entender os contextos usados na Bíblia e não o contrário. Então nós devemos aqui esvaziar a nossa mente de conceitos. Eu não estou dizendo para você aceitar qualquer coisa, não é isso. Mas para que você se detém a Bíblia. E na medida que nós formos olhando a Bíblia, que você deixe ser submetido a esse estudo. Por quê? Porque muitas vezes nós trazemos um conceito moderno, um conceito da cultura para dentro do nosso conhecimento. E não deve ser assim, deve ser o contrário. Um livro excelente que eu lhe sugiro, esse eu não tenho, geralmente eu trago aqui e falo, esse livro, esse podem até me dar de presente. É um livro chamado Calvino no Teatro de Deus. John Piper, ele fala, porque talvez João Calvino foi um dos teólogos que mais se debruçou nisso. Aqueles que vão fazer ou estão fazendo na segunda-feira o curso com o pastor Fernando, vão logo chegar nesse tema. Por que isso? Porque a ideia é que é um tema difícil, porque essa ideia de predestinação é um tema que a Bíblia afirma, mas como nós lidamos com isso? Deus predestina, e onde é que está a liberdade do homem? Deus que escolhe todas as coisas, então nós somos fantochezinhos? Não é assim que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha com as duas verdades. E esse livro, um livro muito legal, ele vai lidar com a sua mente, vai fazer você pensar. E temas como esse, muitas vezes, como esse qual predestinação, ele muitas vezes vai mexer com a sua mente. Por quê? Porque você traz vários pressupostos. Aconteceu comigo, acredito que aconteceu com mais pessoas. E uma vez que mexe com a sua mente, você tem que ter uma resposta a dar para si mesmo e depois para os outros. Então, lembre-se disso. Não pense a respeito do que você imagina que seja. Isso é bem-vindo, mas submeta isso ao que a Bíblia diz. Eu vou me submeter ao que a Bíblia ensina ou eu vou distorcer com o que a Bíblia fala para eu poder encaixar
nas minhas vontades. Isso acontece com frequência, certo? Então, vamos dar sequência aqui e vamos trabalhar um pouquinho com a ideia de predestinação. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, senão o texto está aí. Isaías 46, dos versos de 9 a 11. Se quiser fazer um trabalhinho um exercício de abrir, é legal. Esse texto é um texto, talvez um dos meus prediletos em Isaías. Esse aqui vai ser o nosso cartão de entrada, a nossa carta de visita aqui para esse tema difícil. Então, esse tema aqui, ele deve ser aprendido à luz desse texto aqui. Olha o que ele diz aqui, a partir dos versos 9. A versão da NVT, que nós não temos mais lido, se depois você quiser ler, ela é ainda mais clara a respeito disso. É ainda mais clara, mas a NAA dá para entender e se precisar a gente explica. Ele diz assim, lembre-se disso, não, peraí, 9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo Deus para Israel, para eles lembrarem que Deus eles estão lidando. É um Deus que não é um Deus qualquer. É um Deus que desde a antiguidade continua sendo o mesmo. Lembram que quando Moisés vai e fala assim, eu digo que o Senhor é quem? Eu sou. Eu não tenho começo, eu não tenho meio e não tenho fim. Eu sempre existi. E aí ele diz assim, não tem outro igual a mim, nem semelhante. Aí ele continua dizendo assim, desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo coisas que ainda não sucederam. Percebe aqui? Deus está dizendo assim, eu tenho um livro escrito e eu escrevi o que vai acontecer. E elas não aconteceram ainda. Aí você diz assim, você lê esse texto parando aqui e diz assim, então Deus ele tem onisciência e ele enxerga lá na frente. Isso é verdade, mas não parece que o texto para aqui. Não é só de Deus saber o que vai acontecer, mas ele diz assim, eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem um homem do meu conselho, e eu disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também executarei. Percebeu? Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que diz o que vai acontecer e na sua soberana vontade ele faz acontecer. Então imagine que amanhã você programou um passeio no parque para fazer um piquenique com os seus filhos. Você predestinou um piquenique, mas amanhã cai um toró. Isso quer dizer que o seu conselho, a sua vontade não vai ser cumprida, porque você não tem condições de programar algo e garantir que isso ocorra. Você não tem. Você pode lidar com previsões. Por exemplo, a gente vê a previsão do tempo. Ela até acerta em boa parte, mas acerta sempre? Não, porque ela não tem o poder para dizer isso. Então, esse tema difícil, eu quero que você lembre a partir dessa perspectiva. É uma perspectiva que ela se mistura com outros atributos de Deus, que são a sua soberania e a sua providência. A soberania de Deus diz respeito a Deus agir do jeito que ele quer, porque ele é livre para isso. Não tem nada que o impeça de fazer ou o obrigue a fazer. Isso é soberania, certo? Por isso a ideia de um rei. Um rei, ele não depende de maioria de votos, ele manda de cima para baixo. Assim é Deus. Ai, mas isso é muito rude. Assim é Deus. A diferença é que Deus não é injusto quando ele faz isso. E nós vamos ver a respeito disso. Diferente de nós que muitas vezes, quando temos o poder, saímos cortando a cabeça, né? Lembram da rainha de copas? Cortem a cabeça. Piadinha meio fora de horário, né? Mas essa é a ideia. Então, vamos dar sequência aqui para você ver. Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com você é a definição dessa palavrinha difícil. Então, a predestinação, ela tem nos verbos predestinar e predeterminar.
Ou seja, as duas, elas são quase sinônimos e elas traduzem a palavrinha grega proorizo. Predestinar é a ideia de destinar algo de antemão. Então, quando você pensa em algo que você quer fazer, de certa forma você está pensando de antemão. A diferença é que a predestinação, ela leva a uma conclusão. Ela não apenas programa, mas ela realiza. Certo? Até aqui tranquilo? Em certa medida, todos nós fazemos isso, né? Só que Deus não depende da vontade nossa, mas sim da sua vontade. E isso é ofensivo para nós seres humanos. Eu entendo isso. Porque quando você diz assim, que você não é capaz de manipular a Deus, você fica com raiva, né? Como é que é isso? Então as minhas boas obras não manipulam a Deus? Então aquilo que eu... Não. Deus não é influenciado nem por você, nem por ninguém. Nem pela política do momento, nem se é de direita ou de esquerda. Não é. Então isso é importante que a gente não perca de vista. Por quê? Porque quando a gente pensa num Deus pequeno, um Deus que não governa soberanamente com seu braço estendido forte, não é o Deus da Bíblia. Então, normalmente eu digo isso. Quando você se depara com um Deus que é governador dos mínimos detalhes, desde aquela poeirazinha que a gente enxerga voando, até na gestão das estrelas e dos planetas, e ele faz tudo isso sem nada escapar da sua mão, inclusive ele consegue fazer isso onde é dia de um lado do nosso planeta e onde é noite de outro. Ou a gente vai dizer assim, isso é impossível, porque não tem como alguém ser tão poderoso assim, ou então você vai dizer assim, esse é Deus, esse é Deus. Essa é a segunda parte, é a parte bíblica. Esse é Deus. Então, Deus predestina de acordo com o seu plano. Deus fez um plano na eternidade passada, onde nós não existimos, e ele vai agora no presente, no futuro, colocando o seu plano em prática. Lembram do que a gente leu em Isaías? O meu juízo, aquilo que eu determinei que vai acontecer. Certo? Então vamos seguir aqui. Então a ideia de predestinar, no sentido mais amplo, ela traz... Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Atos capítulo 4, para depois a gente ver o que quer dizer esse primeiro ponto. Atos capítulo 4, dos versos 27 e 28. Vamos ver se vai ficar. Daqui a pouco eu vou ser que nem uma múmia aqui, né? Tanta faixinha. Então, olha aí, Atos capítulo 4, dos versos 27 a 28. Esse texto aqui, se você tiver dúvida, você tem o privilégio de ir lá no YouTube, tem gravado, o pastor Fernando já pregou esse texto aqui. É um texto bastante complexo e difícil. Lembrem que a ideia aqui é Lucas, o historiador, relatando a história da igreja. Relatando, depois que Jesus vai de volta aos céus, como a igreja é desenvolvida. Esse texto do capítulo 4, ele se encontra na parte da história que Pedro e João haviam sido presos, aí eles são soltos e eles contam para a igreja. E eles contam o que o Sinédrio fez com eles, e mesmo assim eles não tinham medo de pregar o evangelho. Aí o verso 27 e 28 diz assim: porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. É uma coisa que aconteceu na história, confirmada, o historiador Lucas disse que foi isso mesmo que aconteceu, tanto a liderança do império ali, né, os romanos, como os próprios gentios e os próprios judeus. Eles fizeram ali um mutirão. Aí ele diz assim: para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Percebeu? Ele falou de um ato que aconteceu na história, e agora ele diz no verso 28, e diz assim: isso daqui aconteceu conforme o teu propósito.
Percebeu? Não tem como escapar. Ah, mas é difícil de engolir. Pode até ser, mas não é difícil de entender. Você percebe que aqui o, o verso 27, ele fala do relato histórico, não é isso? E o verso 28, ele fala por que isso veio acontecer. Isso aconteceu porque Deus havia predeterminado que seria assim. Percebe? Aí talvez você diga assim, mas já que Deus predeterminou, então as pessoas que fizeram isso não têm culpa. Não é assim que a Bíblia trata. A Bíblia diz que os culpados são os homens. Mesmo que fizesse parte do plano de Deus. Nesse plano de Deus, várias coisas secretas e ocultas são levadas em conta que nós não sabemos. Então, o que nós sabemos? O que o texto nos explica. Então, aqui a gente percebe que a predestinação, o predestinar, ele é usado num sentido mais amplo. Não apenas nos indivíduos, mas nas circunstâncias históricas. Pule lá para o Salmo 139. Salmo 139, 16. Ele diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. A ideia aqui é desde o ventre. Desde o ventre, Deus já sabia a respeito de Davi. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Sim, mas Deus viu isso acontecer. Não, o texto diz ali no finalzinho, quando nenhum deles ainda existia. Percebeu? Vamos ver se vai dar certo aqui. Estou tentando, gente. Acho que não vai dar certo, não. Vou botar depois aqui essa bolinha. Se estiver muito ruim, você me fala que eu tento mexer no microfone. A ideia, então, é que aqui, num sentido mais amplo, Deus tem um plano para todas as coisas. Só que nós não sabemos de todas essas coisas e nem devemos procurar saber. A ideia, muitas vezes, no meio evangélico, é querer procurar adivinhação. Ah, o Senhor tem uma palavra para você. O quê? O quê? Ah, ele disse que amanhã você vai se endividar. É? Sim, você vai comprar um carro novo. Precisava do Senhor. Está entendendo? Tem coisas que estão ocultas a nós e que você não deve estar procurando. Por quê? Porque o que você precisa saber está revelado na Bíblia. E é isso que você deveria ser satisfeito. Aqui entraria como eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Existe a vontade de Deus prescritiva, escrita. Sabe a ideia de prescrição? Quando você vai no médico, ele faz uma prescrição de um medicamento, é porque ele vai dizer o que você precisa para tomar. Olha, se você está assim, tome isso, e ele está lhe prescrevendo. Agora, aquilo que ele não prescreveu, você não deve tomar. Você deve se conter naquilo que está descrito. Assim é com Deus. A vontade decretiva de que Deus faz todas as coisas, nós não temos acesso. Aquilo que Deus quer que você tenha acesso, que lhe dá acesso à salvação, você tem, certo? Então, aqui, em primeiro lugar, a predestinação é usada em um sentido mais amplo, para todas as coisas. Mas a tarefa nossa aqui é falar a respeito da soteriologia, lembram? Então, como a predestinação, ela se encaixa na salvação do indivíduo, do ser humano. Como que a salvação, como que a predestinação se encaixa para a minha vida, para a sua vida. Como isso a gente pode ver. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Isso aqui vai virar meme para gravação, né, pastor? Acho que vou parar por aqui, né? Vai ficar até feio depois. Pessoal do corte aí, se fizer corte comigo aí, depois aí vai ter conversa. Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos lá. Olha o que o texto diz. Esse texto é um texto bem conhecido.
Acho que a gente chega lá em breve. A gente está no verso 12 aí nas exposições de Romanos. Então, talvez daqui umas 15 exposições a gente chegue lá. Então, Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a ideia de antemão aqui é no passado. De antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós percebemos aqui que Deus predestina as pessoas para serem salvas com a ideia de serem semelhantes ao irmão mais velho, a Cristo. Para terem uma vida que testemunha a Cristo. Para terem condutas de vida que apontem para Cristo. Então, a predestinação dos crentes tem um objetivo claro. É claro, não está claro? Você percebe aí o verso 29, ele diz assim: aqueles que de antemão Deus conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Está claro, não precisa aqui fazer muita interpretação de texto, está claro. A dificuldade aqui está no verbinho aqui, quando a gente fala conheceu. As pessoas que não querem entender isso como um ato livre de Deus, elas dizem que esse conheceu é a ideia da presciência. O que é a ideia da presciência? Então, Deus olhou lá na frente que o pastor Fernando iria crer. Então, porque ele olhou na frente que o pastor Fernando iria crer, ele predestinou o pastor Fernando. Entenderam? Essa é a ideia. Deixa eu falar duas coisas a respeito dessa possível interpretação. Primeiro, logicamente, ela é uma interpretação esquizofrênica. Por que ela é uma interpretação esquizofrênica? Porque Deus dependeria da vontade humana. Quem garante que lá na frente o pastor Fernando não vai mudar de ideia? Se depende dele, hoje ele está salvo, amanhã perdido. Salvo, perdido. E ele está salvo, perdido. Estão entendendo? Isso é esquizofrenia. Isso parece aquela narrativa da época do Ayrton Senna. Tá chegando, perder! Não faz sentido. Mas como nós não devemos apenas ficar na lógica, nós precisamos ir por quê? Na ideia bíblica. Então, na ideia bíblica aqui, a palavrinha conhecer, como ela é usada no contexto bíblico de maneira geral? A palavrinha conhecer, ela sempre está relacionada a um relacionamento e não num mero conhecimento. Quando Deus fala que ele predestinou para conhecer, isso implica um relacionamento. E num relacionamento você sabe o que a pessoa vai fazer. Essa é a ideia. Você vê que muitas vezes a ideia é que no conhecer as pessoas pensam meramente que assim, Deus descobriu o futuro, mas Deus não tem condições de mexer nele. Só que biblicamente a ideia é que esse relacionamento foi predestinado a acontecer e assim ele vai acontecer, para que você se torne semelhante a Cristo. Entendeu a diferença? Não é um mero ver, mas é um determinar para que a vontade de Deus seja cumprida. É o que Isaías falou. Então, às vezes, isso mexe conosco porque diz assim: mas então se Deus faz isso, ele é injusto. Ele mexe na vontade livre e majestosa do ser humano. Aí eu digo, todo crente ora pedindo pelos seus parentes, por pessoas que você ama para que Deus converta eles, né? Nesse momento você não está preocupado, né? Porque você quer que Deus vá lá e convença eles, que tire aquele coração duro e coloque um coração de carne. Tá entendendo? Na oração, todo mundo é calvinista. Mas eu acho que ser calvinista é uma doutrina dos infernos. Você não tem que ser calvinista, você tem que ser bíblico. E a predestinação até aqui está clara. Está clara. E o objetivo da predestinação é ser semelhante a Cristo. Agora abra, ou melhor, se você deixou aberto, olha o verso 30, que ele vai dizer: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percebe aí? Existe uma sequência aqui
os estudiosos chamam, de Romanos 8, de 28 até aqui o 30, da inquebrável corrente da salvação. Porque cada um desses elos da corrente levam ao outro. E você percebe aqui no verso 30 que é isso mesmo que acontece. Na eternidade passada, Deus predestina. E daí, depois, o que ele faz? Chama. Depois de chamar, é aquilo que nós chamamos de o chamado irresistível, ele justifica. O que é justificar? É colocar os méritos de Cristo em você. Porque você é incapaz de alcançar favor de Deus pelos seus méritos. E depois que ele faz isso, que é o que fala justificou, ele diz glorificou. E olha que interessante isso. Essa ideia de predestinação para a glória. Esse é o objetivo. É que você seja semelhante a Cristo. E o próximo passo da semelhança a Cristo é você ser livre do domínio do pecado. Você percebeu que o pastor Fernando orou, primeira oração pela irmã Elaine? É a convicção que ele tem, que a Bíblia traz. Embora nesse tempo presente talvez nós não vençamos como nós gostaríamos, a eternidade é a certeza da glória. E o mais interessante aqui é que Paulo, você percebe que Paulo está falando assim, a ideia de que ele começa falando se incluindo, né? Ele diz ali, a partir do verso 28, sabemos, ele diz, eu, Paulo, e você que está me ouvindo, leitor daquele momento. Agora isso se estende ao leitor desse momento, a nós que estamos lendo o texto bíblico. E Paulo está falando aqui algo que abrange a todos que creem e conhecem. E olha que interessante, tudo isso é tão real na predeterminação de Deus, que Paulo está usando o verbo no passado. Mas essas coisas não aconteceram. O apóstolo Paulo ainda não foi glorificado. O apóstolo Paulo, ele ainda está sendo transformado à imagem de Cristo nessa época, assim como seus ouvintes. Mas é algo tão garantido que ele usa no passado. Percebeu? Essa é uma técnica que Paulo usa para dizer assim, é garantido. Porque aquilo que Deus predeterminou, o seu braço forte vai fazer acontecer. Por isso que eu tenho alguma dificuldade quando... E aqui é apenas um comentário, você pode continuar usando, não estou dizendo que nem que é errado, nem que é certo. Mas eu tenho alguma dificuldade quando nós usamos o termo assim. Deus permitiu, por causa... Eu entendo o que a gente quer dizer. Mas na realidade, biblicamente, quando eu olho isso, eu digo assim, não. Deus não permitiu porque Deus não é um espectador passivo que olha as coisas de longe e diz assim, não vou me meter nisso aí não, vai. Não. A Bíblia fala que Deus age ativamente em todas as coisas. Então isso também é uma coisa difícil de lidar. Que boa pergunta. Eu achei que ia vir mais para o fim, né? Mas já que veio agora, vamos responder. Deus ordena que nós oremos. Então, primeiro a mesa é um mandamento. E nós não conhecemos os decretos ocultos de Deus. Então, Deus, no seu decreto, mandando você orar, no seu plano, ele usa as orações dos filhos no meio do seu propósito maior. Como isso acontece? Não sei. Não sei. Tem uma piada que tinha um calvinista e um arminiano. E o arminiano é aquele que não crê que Deus não predetermina todas as coisas. Mas não que ele não acredite que Deus é soberano, tudo, mas ele acaba tendo esse equívoco. E aí eles estão os dois na floresta. E aí tem um urso bravo na floresta. E aí o calvinista pega a espingarda, coloca a munição, fecha e vai para a floresta. Aí o arminiano diz, está vendo como você nem confia tanto assim nesse Deus? Se tudo já está pré-determinado, por que você vai levar para a floresta? Aí ele diz assim, vai que Deus predeterminou que eu dei um tiro bem na fuça do urso. É assim. Não fez muita graça? É assim a ideia. Entenderam? A pré-determinação de Deus não nos deixa preguiçosos, mas nos dá o conforto, isso era para o final, nos dá a confiança de que Deus é poderoso para fazer. Impede as orações? Claro que não. As orações, além de ser uma ordem, elas são reais e elas acontecem dentro do plano de Deus, que nós não temos acesso.
Isso quer dizer que nós somos capazes de mudar a Deus? Não, nós não somos. Mas que a sua oração é levada em conta dentro do plano de Deus. Né? Tem a historinha aqui do rei Ezequias, que ele está prestes a morrer. E o profeta vai lá e fala, você vai morrer. Aí ele diz, vamos orar ao Senhor. E eles oram ao Senhor e o Senhor dá mais tempo de vida para ele. Aí você diz assim, se Ezequias não tivesse vivo, Ezequias é a linhagem para o qual Jesus viria. Estava no plano de Deus que ele ia dar mais tempo para Ezequias ter filhos antes de morrer? Estava. Mas a oração foi um meio pelo qual Deus usou? Foi. Entenderam? São coisas complexas que precisam ser colocadas as duas com relativa cautela, porque tanto você tem a sua obrigação e liberdade de fazer as coisas e responsabilidade, mas isso de maneira nenhuma foge do governo de Deus. Nós não conseguimos entender tudo. Então, às vezes, o problema é esse, as pessoas querem entender tudo, e aí quando nós dizemos assim, olha, a predestinação é bíblica, tá onde? Está aqui, os textos deixam claro, né? Vamos abrir mais um? Abra aí em Efésios capítulo 1, um pouquinho para frente. Efésios capítulo 1, dos versos 5 e depois o verso 11. Tem mais 2 pontos. Os irmãos têm fôlego aí para continuar ou querem que pare e termine semana que vem? Acho que mais uns 10 minutinhos. Viu? Estava predeterminado vocês aceitarem. Efésios capítulo 1, verso 5. Diz assim. Aqui é a ideia, você vai ver que tem um subtítulo aí que não é inspirado, no comecinho do verso 3, mas que vai falar a respeito do que vai dizer. Diz assim, as bênçãos espirituais em Cristo. Então, Deus nos predestinou, ponto 2 aí, para sermos semelhantes a Cristo. Então, agora, à luz disso, leia o verso 5, ele diz assim, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Em alguma parte desse texto aqui, que fala a respeito da adoção de filhos, que Deus escolheu adotar alguns por meio de Jesus, parece que Deus está em dúvida. Parece que Deus está colocando aqui, isso vai acontecer se você permitir, se você deixar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a portinha do seu coração, eu vou entrar, vou fazer morar. Texto fora de contexto não dá ensino. Certo? Agora, não coloque de lado a sua responsabilidade. Ela é junto. Então, o que diz aqui o texto é que o Deus predestinou adotar alguns. Você sabe que a adoção é quando você faz alguém seu filho que não é. E isso é mais difícil, sabe por quê? Porque você precisa escolher. E olha o verso 11 aí. O verso 11 diz assim, em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Gente, eu posso até aceitar que você não queira concordar, mas dizer que o texto não é claro, não tem como. A palavra predestinação, ou predeterminar, ou predestinar aqui em Efésios, ela sempre está acompanhada, você percebeu com o quê? Vontade de Deus. Então você pega o verso 5, ele diz lá assim, segundo o propósito da sua vontade. Deus tem um propósito, e a vontade dele para esse propósito vai acontecer. É que você seja semelhante a Cristo, é que você seja glorificado. Ou seja, isso vai acontecer no futuro. E aí aqui, esse texto diz que Deus faz isso adotando pessoas para sua família. E isso é maravilhoso. Porque imagina, queridos, se dependesse de você ou de mim, a gente ter uma quantidade de obra suficiente para a gente chegar assim na porta do Senhor e dizer assim, Senhor, eu acho que eu já mereço ser seu filho. E o Senhor ia fechar a porta e dizer, ainda não é o suficiente.
Aí depois de mais 2 anos você se esforçando, dando dinheiro, cuidando de pobres, fazendo tudo que você acha bom, você bate na porta de novo e diz: Senhor, posso ser teu filho agora? Aí ele diz assim: ainda não é suficiente. Aí você vai de novo, e você já está velhinho, e você já não tem mais energia para fazer, e você vai lá de novo e fala assim: Senhor, me esforcei a vida inteira, posso agora ser chamado teu filho? Você não precisava de nada disso. Era só você ter crido no meu filho que eu enviei para você. Aí, quem crê? Você. Você crê. E se você crê, é porque Deus lhe predestinou para ser filho. Entendeu? Então, se você entendeu, tá melhor que eu. Sabe quando você... Talvez aqui uma ilustração ajude. Quando você vai... lá em casa tem acontecido bastante. Rafael, ele às vezes quer limpar a piscina junto e coisa, e ele não consegue nem com a vareta da piscina. Aí ele diz assim: eu quero limpar, papai. Aí eu digo: então limpa, meu filho. Aí ele segura a vareta embaixo, não fez nada, mas tá limpando. Aí eu pego em cima e vou levando. Quem limpou? Eu. Mas ele estava limpando também. Mas no fim das contas, se eu não tivesse ajudado ele a limpar, ele jamais conseguiria. Entendeu? Então aqui, o último ponto que diz a respeito, e no verso 4, aqui nesse texto aqui, esse quarto ponto, uma coisa interessante que eu não destaquei, mas que é importante destacar, é que você vai ver todas as vezes que ele fala a respeito do amor de Deus. Do amor de Deus em fazer isso por nós. Então, Deus não tinha a obrigação de adotar a ninguém, mas ele faz isso por amor. E aí, quando você pensa, amor ao quê? Vai nos levar ao quinto ponto. Abra aí, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 1, verso 6. Tá aí. Esse é o objetivo último de Deus salvar as pessoas. Talvez isso nunca tenha sido dito a você, talvez soe um pouco duro, mas esse é o motivo que Deus salva você. Esse é o motivo que Deus salva pessoas e não as deixa se perderem eternamente. Olha o que diz o verso 6. Note que o verso 6 vem depois do 5. É grande descoberta, né? Mas por que isso? Para que você entenda que ele está falando, o verso 5, dizendo assim: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Qual é o método, o meio pelo qual Deus faz isso? Por meio de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Então ele definiu aqui que Deus salva, Deus adota por meio de Cristo. Aí ele continua dizendo aqui no texto, segundo o propósito da sua vontade. Aí o verso 6 diz: e ele fez tudo isso, e ele faz tudo isso, e ele fará tudo isso para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus está preocupado em primeiro lugar com a sua glória. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Então, mas Deus não faz isso como você e eu que somos vaidosos, que dizemos assim, eu quero. Deus não tem isso. Deus não tem isso nele. Deus não tem pecado nele. Então, quando Deus faz isso, é porque quem você precisa exaltar acima de todas as outras coisas? Deus. Deus. E só um ser pode ser esse ser, porque quando existir outro que seja mais exaltado, esse aqui deixou de ser Deus e existe um novo. Por isso que quando o homem, nós, queremos ser exaltados, adorados, sejam os motivos que forem, consciente ou inconsciente, nós estamos querendo ocupar o lugar de Deus. Isso é um nome chamado idolatria. Isso acontece com frequência. Eu penso que nos nossos dias, talvez o Deus mais idolatrado nos nossos dias chama-se smartphone. E não é uma coisa ruim, né? Mas ele se transforma em Deus. Porque você não tem tempo para orar, mas você tem tempo para mexer no Instagram. Você não tem tempo para orar, mas você tem tempo para ver as últimas notícias. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo sempre para fazer um joinha, um like. Então, nem sempre a idolatria vem por meio de esculturas que você diz, quebra essa escultura. Não é assim. E esse talvez seja o perigo maior. Então, queridos,
para chegar ao fim aqui e não me estender mais, eu diria o seguinte para que você lembre. Ao entender a doutrina da predestinação corretamente, o que é entender corretamente? Biblicamente. E biblicamente, a doutrina da predestinação é assim. Num sentido amplo, é para falar a respeito do controle e governo de Deus sobre as mínimas coisas. Num sentido da salvação de indivíduos, Deus faz isso para que você se torne semelhante a Cristo. Deus faz isso para que o fim da sua semelhança com Cristo seja a glória eterna num relacionamento com Ele, para sempre e sempre e sempre. Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a mim e a ti. Então a vida eterna tem os seus vislumbres de paraíso, onde nós não teremos a presença do pecado, mas ela é fundamentalmente o relacionamento com Cristo, que começa agora. Por isso você já tem a vida eterna. Você já pode desfrutar disso agora. E aí a gente viu aqui que também a ideia da predestinação bíblica é que Deus adota pessoas para serem filhos, para se tornarem filhos. E o propósito último de tudo isso que a gente tem falado é para que Deus seja exaltado, para que Deus seja colocado no trono gracioso que você e eu não merecemos. Que você e eu podemos nos achegar a Ele por meio de Cristo. E isso não está baseado no nosso mérito, mas na graça de Deus de mostrar o louvor da glória da sua graça. Percebe isso? Glória é a ideia de você exaltar algo num nível de majestade. De você olhar para algo e ficar estupefado, olhar aquilo e dizer... Isso aí normalmente acontece quando a gente vê uma paisagem linda, não sei se acontece com isso com você também. Normalmente você chega perto do mar, olha aquilo lá e fala... Ah! Aquilo ali é apenas um resquício de quem criou. E aquilo ali devia apontar para o Criador, mas não acontece. Então, na conclusão aqui, é que entender a doutrina da predestinação corretamente, nós somos levados a exaltar a soberania de Deus em tudo. Em tudo. Nas pequenas coisas e nas grandes. E aí, entrando na pergunta que a irmã Karina falou, por isso que você pode orar. Porque esse Deus que lhe adotou como filho, lhe escuta como pai. E que você pode ter certeza que se ele quiser que algo aconteça, vai acontecer. Não é o que nós oramos aqui? Senhor, cura a irmã Elaine. Cura-os, nós sabemos que o Senhor tem poder para isso. Esse é o nosso desejo. Mas como filhos que muitas vezes não entendemos todo o teu plano, nós confiamos na tua soberania. Eu penso que quando você tem problemas e eles virão, se é que você não está passando por um, lembrar que Deus está no controle e não você, é o maior remédio que pode existir. Não é uma cartelinha de Rivotril, não é nenhum tipo de psicólogo ou coach, mas é lembrar que aquele que pode fazer a diferença, não sou eu, não é você, mas é o Deus que predestinou todas as coisas segundo o seu querer. É esse Deus poderoso que a Bíblia fala e que nós tentamos proclamar a vocês. Certo, queridos? Mais alguma dúvida mais fácil que não seja igual da irmã Karina? Dona Luísa? Não. Dona Luísa. Ah, tá de aniversário, não veio, né? Não quis ganhar braços e beijos. Mas você mande uma mensagem. Ela tá ali? Tem uma pergunta? Tu consegue falar ou quer que leve o microfone aí? Não quer que fale no microfone para ficar gravado, pastor? Não precisa? Que tá fácil. Oi, 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 oi. Melhor que o meu. Passa lá, por favor. Vai, agora vai ser uma pergunta boa. Não, mas é assim que a gente faz, a gente intimida, estava tudo predestinado. Era predestinado a você desistir, mas acho que não deu certo que eu não sou Deus. Pastor, assim, Adão e Eva, antes Pronto. de pecarem, tinham livre-arbítrio, mas estavam predestinados a pecar? Uma boa pergunta, né? Quando chegar no céu, você pergunta. Adão, você tá... A gente tem que se limitar ao que a Bíblia fala, né? Então a Bíblia, ela fala que Adão
poderia não fazer, mas ele fez. Isso escapou do plano de Deus? Não escapou. Mas quem foi culpado disso acontecer? Adão. A culpa sempre é de Adão, lembre disso. Se você quiser olhar para o espelho e dizer assim, Deus, foi você. Então a Bíblia diz assim, tudo que Deus faz é justo, bom e santo. E as coisas que nós homens fazemos não o são. Verdade que Adão não havia pecado ainda, então ele poderia não ter pecado, mas infelizmente não foi isso que ele escolheu, né? Então isso pegou Deus de surpresa, Deus diz assim, Adão! Não. Então as pessoas acham que quando o relato de Gênesis fala assim, Deus perguntando para ele, Adão, onde você está? Olha aí, Deus não sabe onde é que está Adão, né? Não sei se você já leu com essa perspectiva. Rapaz, é que nem eu quando chego em casa e o Rafael tá atrás da cortina. Eu digo, Rafael, tá onde? Tô vendo os pezinhos gordos ali embaixo. Então, assim, eu não tenho uma resposta completa, porque a Bíblia não dá. O que eu sei, por meio do que a Bíblia diz, revelando, é, não escapou do plano de Deus. Porque no fim das contas, o plano de Deus é a sua glória. Eu li certa vez um escritor reformado, não lembro o nome, que ele diz assim, ao entender por que Deus deixou, ele usou o termo deixou, né, ou decretou que assim acontecesse, era para que a sua glória na salvação fosse ainda mais exaltada, porque Deus salvou pessoas que não mereciam. E aí ele usa a ilustração assim, você sabe que você vai ganhar a guerra. Aí ele até usa a ideia da época da Espanha, onde os navios vinham, e lá tem as partes mais altas, onde você contra-atacava os navios. E aí ele diz assim, o que traria mais glória para a vitória? Jogar os canhões de volta no navio lá no mar, e já destruí-los lá, ou deixar eles entrar dentro do território e ganhar deles a espada? Aí você diz, eu acho que era a espada, porque isso seria mais vitorioso. E ele usa isso para dizer assim, Deus poderia, mas ele não quis assim. Adão fez parte do plano, culpa de Adão, mas Deus demonstrou a sua glória e o seu louvor, salvando pecadores que não mereciam. Então, naquele momento, Adão não tinha pecado. Talvez isso não fosse tão glorioso aos olhos de Deus na questão de salvação. Não sei se ficou bem completo, mas é que a ideia aqui a gente pisa com cuidado, calma, porque não adianta eu ir mais longe, querer uma conjectura minha, dizer assim, olha, foi assim, então ali Gênesis... Não, o plano não diz a respeito disso. E isso vai andar lado a lado, né? Isso daí, a melhor ilustração é que eu escutei do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz que é um trilho de trem, onde você tem os dois lado a lado andando, duas verdades reais, e que você não enxerga elas se cruzando, mas na eternidade você vai entender. Então hoje o que a gente faz? Não diz que nenhuma delas. As duas são bíblicas. As duas são bíblicas. A responsabilidade do homem é mostrado. Semana a semana o pastor tem pregado em Atos e por vezes você vê que a pregação vai para o lado da responsabilidade do homem. Aí dali a pouco você vê que vai para o lado de Deus. Então, esse equilíbrio faz parte do que a Bíblia traz. Então, as pessoas que tentam querer explicar o que a Bíblia não explica, elas caem em erros perigosos. Então, assim, eu prefiro ficar por ignorante. Não sei a resposta para isso. A Bíblia não diz, né? Quer falar aí? Uhum. É o próximo tema. Vamos lá. O Romanos vai chegar também. Então, que isso faz parte do plano de Deus. E o texto fica bem claro, embora não queira ser escutado. Vou dar uma dica para vocês, vai. O pastor ainda está aceitando inscrição? Ou não? Calvino tratou com isso que chama-se dupla predestinação. Deus predestina uns para a salvação e outros para o inferno? É um tema ardiloso, difícil. Calvino tratou, o pastor está dando esse curso na segunda. Se inscreva, tire todas as suas dúvidas com ele. Assim, ó, não tenha medo de perguntar. Então, assim, o que a gente diria é, para isso, existe injustiça de Deus em salvar uns e não outros? Não, porque nenhum merecia ser salvo. O problema é que nós temos intrinsecamente a ideia que nós somos merecedores, bons. Então eu escutei, acho que foi de Paul Washer uma vez, uma ilustração. Eu vou falando os nomes conhecidos, que daí eu vou ganhando alguns adeptos. Ele disse o seguinte, você gosta de Senhor dos Anéis? Daí a pessoa falou, gosto. Ele sabia, né? Lá no Senhor dos Anéis tem os orcs.
E quando você olha os orcs, é uns bichos esquisitos, feio, deve ser fedido, parece que dá pra sentir o cheiro pela TV, né? E aí você diz assim, quero mais que morra mesmo. Por quê? Porque é um bicho nojento. Você não... Aí ele diz assim, e se você fosse um orc? Você merecia ser salvo ou não? Então, esse é o ponto que a Bíblia traz. A Bíblia diz assim, ó, ninguém merecia ser salvo. Se Deus não salvasse ninguém, ele não seria injusto. Porque se a gente pegar uma lista de Êxodo 20, por exemplo, você já mentiu? Já. Você já pensou em algo que não é seu? Já. Você já pensou... aí vai ficando mais complicado. Cada vez você já teve outros deuses, não é Deus verdadeiro? Já. Está no tribunal. Culpado ou inocente? Não tem nenhum aqui que diga. Eu não. Não tem. Talvez uma criança de uns 3 anos, porque eles dizem, eu não tenho nem pecado. Né? Mas nós aqui, você já mentiu? Já. Talvez até hoje, algumas vezes. E aí, se o tribunal tivesse aqui, é culpado ou inocente? Culpado. Então não existe nada de injusto em Deus se Deus condenasse. Existe uma graça absurda de Deus salvar alguns. Se Deus salvasse um só, já seria suficiente? Seria bom? Seria. E ele ainda escolhe salvar muitos. Tá bom? Viu que vocês da trela? Próxima semana é uma doutrina mais fácil um pouco, é a eleição. Então, talvez... Pronto, aí sim, né? Vai lá, mano. Você tem... É mais ou menos a confissão do evangelho. Você tem 30 segundos para dizer essa pergunta aí. Vai alto aí. Já que quis se meter, mete um gogó aí para todo mundo escutar. Só para complementar ou comentar o que a Jéssica, né, colocou que teria havido predestinação, né, para Adão e Eva pecarem, é que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É uma boa lembrança. Então, se teve uma morte antes da fundação do mundo e sendo o pecado apaga, a Muito morte bom. apaga, né, pelo pecado, então dá para Exatamente. dizer que, O plano estava olhando feito. assim, o plano estava feito que o pecado haveria, né? É verdade. Pronto, está respondido. Melhor que eu aí, ó. É verdade. É exatamente isso mesmo. O plano de Deus já estava. Agora, os desdobramentos disso você faz como? Fique calmo. Não vá muito longe porque é perigoso, né? Tem o pessoal, sabe? O pessoal que não tem mais o que aprender, dele fica pensando essas coisas. Foi antes da queda, foi depois. Não me chame para esses papos aí, viu? Que eu não vou muito longe nisso daí. Eu não sei. A resposta é essa. O texto bíblico diz que foi Adão que pecou e por conta própria. Tá bom? Vamos orar aqui? Então feche seus olhos aí. Deus, graças te damos, porque o Senhor escolheu que nós estivéssemos juntos hoje aqui para aprender mais a tua palavra. É verdade que muitas coisas não são tão fáceis para nós entendermos meramente intelectualmente. Mas isso não quer dizer, Senhor, que o Senhor queira que nós aceitemos de qualquer forma. Mas aquilo que a tua palavra é clara, ajuda-nos a nos submeter. E ajuda-nos a termos humildade de pararmos aonde a tua palavra para. Que não sejamos levados a ser pessoas que querem ter todas as respostas, porque nós não somos o Senhor. Os teus planos são mais altos do que os nossos. E os teus pensamentos são muito mais altos que os nossos. Então, seja louvado por nós, Deus, no teu poder, na tua majestade. Ajuda-nos, nos livra do mal e nos dá um coração que não se afaste de ti. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.